Nas profundezas do Parque Nacional dos Picos da Serenidade, onde as árvores antigas tecem um dossel tão denso que a luz do dia se torna um crepúsculo perpétuo, 4 amigos buscavam uma fuga da agitação da cidade. Léo, o líder natural, Maya, a pragmática, Ben, o entusiasta da tecnologia, e Chloe, cuja sensibilidade a tornava profundamente sintonizada com o mundo ao seu redor. Eles montaram acampamento em uma clareira que parecia intocada pelo tempo, o ar fresco e puro, o único som sendo o sussurro do vento nas folhas. Foi Chloe quem o encontrou. Enquanto procurava por lenha perto da base de um carvalho antigo, seus dedos roçaram algo duro e frio sobre o musgo. Era uma caixa de música de madeira escura, adornada com entalhes intrincados de vinhas e animais da floresta. Não havia fechadura, apenas um pequeno fecho de latão manchado pelo tempo. Apesar da insistência de Maya de que poderíamos estar perturbando um local histórico ou pior, um túmulo, a curiosidade do grupo venceu. Com um clique suave, Léo abriu a tampa. Dentro, um forro de veludo vermelho desbotado embalava um delicado mecanismo de cilindro. Não havia estatueta de bailarina, apenas o metal frio do pente e do cilindro. Ben, sempre o cético, deu corda na pequena chave. Um silêncio expectante pairou sobre eles, enquanto as primeiras notas enchiam o ar. A melodia era uma canção de ninar, mas não uma que eles conheciam. Era assombrosamente bela, com uma cadência triste que parecia carregar o peso de séculos. Quando a última nota se dissipou, um calafrio percorreu o grupo, apesar do calor da fogueira que começava a crepitar. Naquela noite, o verdadeiro terror começou. Chloe acordou primeiro, com o coração acelerado. A canção de ninar estava ecoando do fundo da floresta, fraca, mas inconfundível. Ela acordou os outros. Léo pegou uma lanterna, seu rosto uma máscara de determinação tensa. Ben ligou seu gravador de áudio portátil, esperando capturar o som anômalo. Maya tentou racionalizar. Era o vento, um pássaro noturno, suas mentes pregando peças. Mas o som ficou mais claro, mais próximo. E então, mudou. A melodia se distorceu, entrelaçada com um chiado estático, como um rádio mal sintonizado. Novas camadas de som surgiram por baixo, o estalar de galhos, um sussurro baixo que parecia dizer seus nomes, o choro distante de uma criança. O gravador de Ben captava apenas estática e picos de frequência bizarros que não correspondiam ao que ouviam. O medo começou a corroer a lógica deles. Na segunda noite, o fenômeno se tornou pessoal. Léo, que secretamente temia estar sozinho, ouvia chamados fracos por ajuda vindos de todas as direções. Chloe, que lamentava a perda de sua avó, ouvia fragmentos da canção favorita dela misturados à canção de ninar. Maya, a cética, ouvia o som de unhas arranhando a lona de sua barraca, mas não encontrava nada lá fora. A floresta estava usando seus medos mais profundos contra eles. Eles não estavam apenas ouvindo um fantasma, estavam sendo caçados psicologicamente. Ben notou um padrão. Os sons pareciam mais altos e angustiantes quando tentavam se mover em direção à trilha pela qual vieram. Mas quando se moviam mais para o interior da floresta, em direção a uma cordilheira rochosa, a cacofonia diminuía, retornando à canção de ninar original, quase como um convite. Não era aleatório, estava os guiando, estava os encurralando. Desesperados por respostas, eles concordaram em seguir a fonte do som. Com lanternas tremendos, eles se aprofundaram na floresta, a canção de ninar agindo como um farol macabro. A jornada os levou a uma parte da floresta que era estranhamente silenciosa, onde nem os insetos ousavam fazer barulho. Lá, aninhada entre as raízes de uma sequoia colossal, havia uma escotilha de metal camuflada, coberta de musgo e terra. Com um esforço conjunto, eles a abriram. O ar que saiu era frio e estéril. Escadas de metal levavam para a escuridão. Relutantemente, eles desceram para o que parecia ser um pequeno posto de observação subterrâneo. Mas em vez de equipamentos militares, estava cheio de monitores e servidores zumbindo silenciosamente. Era um laboratório. Um monitor principal exibia uma imagem térmica da floresta. Eles podiam ver os contornos de veados, corujas e, algo mais, criaturas que eles não reconheciam, movendo-se nas sombras. Em um canto da tela, 4 formas de calor humano estavam agrupadas. Ao lado deles, piscava o texto em verde, sujeitos, não ameaça, modo, dissuasão passiva. Em uma mesa, encontraram um diário de couro. Pertencia à doutora Aris Thorne, uma bióloga reclusa que havia desaparecido na região há uma década. As últimas entradas revelavam a verdade aterrorizante. Doutora Thorne não desapareceu, ela se escondeu. Ela havia descoberto que a floresta era o último santuário para várias espécies consideradas extintas. Para protegê-las de caçadores e da invasão humana, dedicou sua vida a construir o Guardião Supremo.
Não era um fantasma, era um sistema de defesa de IA, uma cerca bioacústica que ela projetou. O sistema usava uma rede de sensores ocultos, a caixa de música era um deles, para monitorar a floresta. Ele podia projetar ilusões auditivas altamente direcionadas para afastar intrusos. A canção de ninar era o primeiro aviso, um som estranho para deixar as pessoas desconfortáveis. Se isso falhasse, o sistema acessava dados biológicos, aumento da frequência cardíaca, picos de adrenalina, para criar alucinações auditivas personalizadas com base nos medos subconscientes de um target. Um arrepio percorreu-os. O sistema estava lendo seus medos e tocando-os de volta para eles. Os desaparecimentos relatados ao longo dos anos, provavelmente caçadores, levados à loucura ou para penhascos e ravinas. De repente, um alarme soou no console. Uma nova assinatura de calor apareceu na tela, movendo-se furtivamente em direção a uma área marcada como zona de nidificação. Ao lado da assinatura, uma palavra brilhava em vermelho, ameaça detectada. O texto no monitor principal mudou, modo engajamento ativo. A canção de ninar parou. Um silêncio profundo caiu no bunker. Então, através dos alto-falantes do sistema, eles ouviram o que o caçador estava ouvindo. Era um pesadelo. O som de um grande predador rosnando, o grito de uma mulher em agonia, o choro de uma criança que se transformava em um grito demoníaco. Era um ataque auditivo projetado para quebrar a mente humana. Em silêncio, os 4 amigos subiram as escadas, fecharam a escotilha e fugiram daquela floresta. Eles nunca falaram sobre o que encontraram, entendendo que o guardião silencioso da floresta tinha um trabalho a fazer. Deixaram a caixa de música para trás, seu trabalho como sentinela ainda não terminado. Eles haviam entrado na floresta buscando paz, mas encontraram um horror tecnológico que protegia uma beleza antiga, um segredo guardado não por um fantasma, mas por uma máquina que cantava canções de ninar para monstros. Esta foi uma apresentação de Contos das Sombras.